nós temos trabalhado nestes últimos meses falando a respeito do crescimento, da maturidade, falando a respeito daquilo que em Cristo Jesus e para Ele, por meio dele, nós fomos chamados. Chamados para quê? Para sermos cada dia mais parecidos, semelhantes, iguais, moldados, formados, transformados, aperfeiçoados, segundo a palavra de Deus, na pessoa de Jesus, o seu Filho. Na pessoa de Jesus, o Filho de Deus, uma vez que nós sabemos que Ele é a palavra, Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra por meio de quem e por meio da qual todas as coisas vieram a existir, tudo existe, tudo subsiste e tudo está sustentado, diz a Bíblia em Hebreus, que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E em Romanos, capítulo de número 8, há um texto que nós citamos constantemente diante de situações de lutas e de tribulações e de provações, enfim, de lutas que vivemos e é natural. E quando o apóstolo Paulo fala a respeito deste contexto de Romanos capítulo 8, eu acho muito interessante nós, nesta manhã, já que é sexta-feira, a gente pode estender um pouquinho mais. Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 13, quando Paulo então fala a respeito da libertação, a respeito da nova vida, a respeito de que alguém que está em Cristo não está mais debaixo de condenação. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Nós não temos mais que ficar com medo do diabo, com medo do nosso passado, com medo dos nossos erros, falhas, daquilo que nós cometemos no passado, uma vez que em Cristo Jesus nós fomos perdoados. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou, nos libertou da lei do pecado, da lei da morte que nos condenava, que nos oprimia, que nos dominava. E agora nós somos livres. E então no capítulo de número 8 de Romanos, a partir do versículo de número 12, o apóstolo Paulo nos chama, é um desafio, ao mesmo tempo que é uma exortação. Exortação é uma palavra que infelizmente às vezes tem sido usada de forma equivocada. Exortar é animar, é fortalecer, é palavras de afirmação, palavras de fé. Não é você disciplinar, corrigir, não é isso. Então, animar. Então, estas palavras, quando Paulo diz exorto-vos, é animar, é motivar, é levantar, é falar, olha, eu estou com vocês, vamos juntos. Assim, pois, versículo 12 de Romanos 8, meus irmãos, somos devedores agora, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, diz o apóstolo Paulo, caminhais para a morte, porque os carnais não herdam o reino de Deus. A natureza carnal, ela nos conduz para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, este corpo agora humano, que nós temos o domínio próprio do Espírito habitando nele, por isso o nosso corpo, os nossos instintos, os nossos desejos, não tem autoridade para levar-nos ao pecado, porque nós somos dominados, governados, o reino, a autoridade que está sobre nós é de Deus, é o reino de Deus, é o Espírito Santo que habitando em nós nos capacita pelo domínio próprio, caráter, fruto do Espírito, a não mais vivermos segundo os nossos instintos, segundo a nossa vontade. Se vocês, pelo Espírito, fizerem isso, certamente vivereis. Porque não recebeste, versículo 15 de Romanos 8, o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, não recebestes o Espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Eu tenho insistido muito isso aqui em outras lives, né? Esse negócio de que você é pecador, você é um miserável. Gente, isso já passou. Miseráveis, pecadores, condenados, debaixo de maldição, nós fomos passado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Sexta-feira, 1º de outubro, tudo se faz novo na sua, na minha, na nossa vida. Tudo se faz novo na vida daqueles que são regenerados, nascidos de novo, experimentaram a graça, o poder, as abundantes riquezas da misericórdia de Deus, seu perdão, sua remissão, sua rendição. Somos livres, não há mais condenação, o Senhor nos libertou, somos livres, não estamos mais debaixo do pecado, o pecado não nos domina mais, agora nós somos livres, novas criaturas, livres, filhos de Deus, recebemos o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e por isso nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós nos dirigimos a Ele como Pai, Paizinho querido, Pai amoroso. Esta é a nossa relação com Deus, de filhos que entendem, que confiam, que este Deus tem prazer em abençoar, em guardar, em proteger, em livrar. O próprio Espírito, versículo 16 de Romanos 8, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por isso não adianta as pessoas quererem questionar a sua, a minha, a nossa experiência. Quando nós cremos em Jesus e confessamos a Ele como nosso Salvador e como nosso Senhor, Ele se torna o Rei, o Senhor, o dono da nossa vida. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, por isso que não há dúvida. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, versículo 17 de Romanos 8, se somos filhos, somos também herdeiros. Meu irmão, minha irmã, talvez, e eu peço ao Senhor que você não tenha tido que passar por essa experiência, mas se porventura você teve que passar pela experiência que eu passei, e se os seus pais ou o seu pai, enfim, deixou uma herança para você, você não fez nada. Eu nunca entendi por que as pessoas brigam por herança, porque não pertencia a elas. É uma tolice. Herança é uma bênção, herança é algo que você recebe sem fazer nada, não há mérito, não há esforço. Você é herdeiro de Deus, meu irmão, co-herdeiros com Cristo. Tudo que Deus tem de melhor, Ele te oferece, Ele te dá, é gratuito. Salvação é pela graça, santificação é pela graça, aperfeiçoamento, maturidade, tudo é fruto da graça de Deus, do seu favor imerecido, porque nós somos herdeiros dele, co-herdeiros com Cristo. Quando Cristo morreu, a sua, a minha, a nossa morte naquela cruz, quando ele foi ressuscitado ao terceiro dia e nos ressuscitou juntamente com ele nos fez assentar nas regiões celestiais, ele nos fez filhos de Deus, e agora como filhos de Deus nós somos herdeiros de todas as promessas de Deus. Por isso que eu já disse aqui, vou continuar repetindo, pegue todas as promessas que você conhece, todas. Se você conhece uma promessa no Velho Testamento, não importa a quem ela tenha sido feita, promessa, maldição não tem nenhuma. Ele nos livrou de toda maldição, não há maldição sem causa. Você não é ninguém, você não é alguém que possa ser atingido pelas maldições, porque você está em Cristo, você é uma nova criatura, você é filho de Deus. Gente, como que o Filho de Deus vai ser atingido com maldição se é Deus quem o guarda, se é Deus quem o livra, se é Deus quem o protege? Aí as pessoas dizem para mim, mas fizeram macumba, vai perder frango, cachaça, charuto, farinha, farofa, vai perder tudo. Macumba, olho gordo, olho grande, olho, sei lá qual olho, reza, voodoo, seja lá o que for, feitiçaria, nada pega em você, filho de Deus, filha de Deus. Nada pode atingir você, filho de Deus, filha de Deus, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aí os crentes ficam tudo aí doido, orando, fazendo campanha com medo, porque achou o patuá, porque achou encruzilhada, porque passou não sei aonde, porque não sei quem disse que Deus revelou que fizeram macumba, grandes coisas que fizeram macumba, fizeram feitiçaria, fizeram voodoo, vai perder tempo, vai gastar a noite acordado.
Meu irmão, minha irmã, vamos crescer, gente, vamos amadurecer, pelo amor de Deus. Cresce, amado, cresce o abençoado. Não tem obra maligna que possa atingir a sua, a minha, a nossa vida como filhos de Deus, a não ser que nós permitamos. A Bíblia é clara em dizer, não deis lugar ao diabo. E quando você dá lugar ao diabo, você não precisa de macumba, nem de feitiçaria, nem de nada, não. Somos nós mesmos que damos autoridade a Satanás para agir na nossa vida. Se nós não dermos, ele não pode, ele não tem autoridade, porque toda autoridade foi dada a Jesus Cristo nos céus, na terra, e não há nenhum poder no universo que possa atingir você, não há nenhuma obra que possa atingir a sua vida, porque você está nas mãos do Pai, e ninguém pode te tirar de lá. Você é filho, filha de Deus. Tome posse disto. Esta é sua identidade. Você não é quem as pessoas dizem que você é. Você não é quem você acha que você é. Pare de se enxergar através das lentes da sua visão e comece a se enxergar como Deus te vê. Ora, se somos filhos, filhas de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você é filho de Deus, você é um abençoado, você é uma abençoada. Seu pai diz que você é maldito, que você não vai dar em nada, que você não presta, que você é burro, que você não... Isso não vale nada para quem está em Cristo. Toda maldição, toda palavra proferida de maldição contra a sua vida, na cruz, Cristo encerrou de uma vez por todas. Para de ser menino, para de ser infantil, para de ser imaturo. Tome posse do alimento sólido, para de ser bebezinho. Tome posse do alimento sólido. Ah, mas por que meu papai falou? Seu papai falou, mas o Deus, o Pai Todo-Poderoso, o único Pai que é eterno, aquele que te criou, aquele que te fez, aquele que te chamou, aquele que te escolheu antes da fundação do mundo, ele te escolheu antes do seu pai te gerar no ventre da sua mãe. Deus já havia te escolhido e estabelecido uma história de bênção, uma história de vitória, uma história de alegria, de paz, de abundância para a sua vida. Tome posse disto, meu irmão e minha irmã. Pare de viver fora da palavra. Volte-se para a palavra, firme-se na palavra. Você é um abençoado, você é uma abençoada, você é filho de Deus, filha de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, com Cristo, também com ele seremos glorificados. Porque para mim, versículo 18 de Romanos 8, se você quer conhecer a Bíblia, se você quer ser um cristão, assuma a sua posição e identidade de cristão. O cristão não é pecador. O cristão é filho de Deus, um santo de Deus, uma santa de Deus, onde o Espírito Santo habita, gente. Não é possível que nós vamos continuar com essa meninice, com essa infantilidade espiritual. Vamos crescer, evolua, passe por um outro degrau, cresça. Cresça, meu irmão e minha irmã. Pare de se enxergar fora das Escrituras. Pegue todos os seus traumas, marcas e complexos e os leve para a cruz. E diga: na cruz, Cristo crucificou com ele o meu velho homem. Na cruz, Cristo me libertou do pecado, do meu passado, das minhas iniquidades, da minha impiedade, de tudo que era ruim na minha vida. Cristo me libertou, me deu vida nova, eu sou livre. Celebre a liberdade, celebre a libertação, celebre a vida nova. Você foi chamado antes de você ser criado, antes da fundação do mundo. Deus elegeu você, escolheu você para você ser filho, filha dele, abençoado, abençoada. Esta é a sua marca. Meu irmão, o Espírito Santo te selou. Pega aqueles filmes antigos, onde os reis, eles pegavam, derretiam cera, passavam em cima da carta, vinha com aquele, esqueço o nome daquele negócio lá, mas enfim, e fazia aquele selo, e selava, aquele carimbo, né? Aquela coisa que marca.
Você é selado com o Espírito Santo. Você tem o selo do Espírito Santo. Por isso que o maligno não te toca. Por isso que não tem esse negócio, como eu já disse aqui, vou repetir, de passado, de obra. Não tem nada, irmão. Aí a pessoa fica perdendo tempo. Porque agora alguém diz, fizeram macumba, você que fizeram macumba, vai continuar fazendo. E eu não devo nada ao diabo, eu não devo nada a Satanás, eu não devo nada a ninguém. Meu irmão, vamos crescer, estou te pedindo, vamos crescer. Olha o que a Bíblia diz para você, você é filho de Deus. Para mim, versículo 18, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Isso aqui já é profético. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Tudo isso aqui é profético para um tempo futuro. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Olha que coisa linda, gente. Você tem as primícias do Espírito. O que é de mais essencial, o primeiro, o melhor, as primícias, você tem do Espírito Santo. Aí vai me dizer, agora você quer que eu aceite que você então é um pecador, um miserável, um desgraçado de uma pessoa que fica aí se... não vai, não vou. Não, eu não aceito que nós, os filhos de Deus, possamos viver menos do que Deus tem para nós. E a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia que eu decidi crer e viver, diz que eu tenho as primícias do Espírito. Igualmente, nós gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Como eu disse aqui, este é um trecho profético para a volta de Cristo. Porque na esperança fomos salvos. Na verdade, eu estou esperando, ainda não vi. Cristo vai voltar. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aí agora vem o presente. Você já sabe do que aconteceu, Romanos capítulo 8. Os primeiros versículos, Paulo trata da libertação. Depois dos versículos que nós lemos, Paulo trata do futuro, mostrando para nós, olha, prepare-se, lembre-se, firme-se, tenha esperança naquilo que está por vir. Mas agora ele volta, versículo 26, olha que coisa tremenda, irmãos. Ele volta para aquilo que é presente também. O Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, semelhantemente, o Espírito que nos selou, o Espírito que habita em nós, o Espírito que nos dá a redenção, que nos leva a ser e viver como filhos de Deus. O Espírito Santo, quando ele disse lá que nós não somos mais devedores à carne, que nós podemos agora mortificar os feitos deste corpo, que nós podemos ter o domínio próprio para não sujeitarmos este corpo aos seus desejos, instintos e impulsos, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito Santo, intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo de número 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, Deus te conheceu antes da fundação do mundo, ele te elegeu, ele te chamou, ele te predestinou para que você fosse filho dele. Lembre-se disso, não importa como você nasceu, de quem você nasceu, como você viveu, nada importa na nossa vida. Nada importa na nossa vida se agora estamos em Cristo Jesus. O plano, o projeto, o propósito dele é que será estabelecido em nossas vidas, porque nenhuma palavra que Deus proferiu, nenhuma palavra que Deus determinou faltará. Toda ela ou todas elas, todas as palavras que Deus proferiu, liberou dos céus para a sua, para a minha e para a nossa vida, se cumprirão, porque Deus é fiel. Os céus e terra passarão, mas a palavra dele permanecerá.
não volta para ele vazia, antes apraz naquilo para que foi enviado e prospera, e faz com que você viva o melhor de Deus. O Espírito Santo intercede por nós, diz a Bíblia. Ele intercede por nós. E o versículo 29 diz assim: então, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, destinou antes, para serem conformes à imagem de seu Filho. Filho de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e foi chamado, chamada, predestinado para ser a imagem de Jesus, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós fazemos parte da família de Deus. Deus é o Pai, Jesus Cristo é o primogênito e nós somos os irmãos de Jesus, selados com o Espírito Santo, guardados por Ele, protegidos por Ele. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa força, o Senhor é aquele que nos sustenta, nos guarda e nos livra de todo o mal, porque Ele é o nosso pastor e de nada teremos falta. O Senhor é aquele que em todo tempo nos conduz em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Meu irmão, minha irmã, amado, amada, precioso, preciosa, por favor, ame a palavra, viva pela palavra, não viva pelos seus sentimentos, percepções, instintos, o que você acha, o que você pensa, não, viva pela palavra. É mais fácil, mais leve, mais prazeroso. Viva pela palavra. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Viva pela palavra. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Meu amado, mais uma vez eu vou lembrar você: você não é pecador, você não é miserável, você não é um desgraçado, você não é um maldito, você é uma bênção, você é uma bênção, você é filho de Deus. Será que isso é tão difícil assim? Filho de Deus. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Já preguei sobre isso muito aqui, não vou voltar. Só queria dar uma palhinha aqui da graça de Deus. Olha que coisa mais deliciosa, gente. Tem muita gente que se gaba, né, das suas decisões. Às vezes eu ouço uns testemunhos. Não chega a ser um testemunho, né? Porque tem gente que vai dar testemunho e fala 90% do tempo da sua desgraça, miséria, dos seus feitos pecaminosos. Eu acho isso um negócio sensacional. E fica todo mundo maravilhado. Oh, como ele era um inferno, um demônio. Aí durante 10% do tempo, aí ele diz: aí Jesus me salvou e eu agora fico aí andando pelos lugares, ganhando ofertinha para dar testemunho do que eu era. Ô meu irmão, dá testemunho do que você é. Eu quero saber o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Eu quero que você gaste tempo falando o que Deus está fazendo na sua vida hoje. O quanto a glória, a graça, o amor, a paz, a bênção dele está sobre você hoje. Se Deus não se interessa pelo nosso passado, ao contrário, lançou para trás das costas dele e deles não se lembra mais, Deus não se lembra do nosso passado. Por que nós queremos trazer o nosso passado para dar testemunho? Desculpa, irmãos. Desculpa. Fala só que você era um miserável, um desgraçado, condenado, não prestava, ia mesmo para o inferno, estava debaixo de juízo. Tá bom, já deu testemunho que você era, só isso já basta. Você chegava assim: gente, eu era um pecador. Aí Jesus Cristo me alcançou, me transformou. Vamos lá. Agora diga, o que Deus está fazendo na sua vida que glorifica Ele? Quais são as obras maravilhosas? Porque isso aqui é graça, gente. Olha, aquele que ele predestinou, destinou antes, não depende da gente. Pronto. A esses também, aos que ele destinou, ele chamou. Se ele chamou, não fui eu que fui. É graça. Porque você fez nada não, é graça. A graça te alcançou, você foi escolhido pela graça, foi chamado pela graça. Aos que chamou,
também justificou. Então não tem nada que você possa dizer, porque eu fiz jejum, porque eu fiz oração, porque eu fui para o mosteiro, porque eu fui para o monte. Não tem nada, quem te justificou foi Deus, está aqui, ó. E aos que justificou, eles também glorificou, te deu a glória dele, muitas vezes te chama para a glória dele. Que diremos, pois, então, à vista dessas coisas? Versículo de número 31, agora começa a melhorar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha aqui. Ai, Jesus. Sexta-feira, vou tomar mais café, pedindo ao Espírito Santo que abra o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todas as vezes que você fica entrando em paranoia com coisas que as pessoas que muitas vezes são usadas não por Deus, mas pelo diabo, para dizer que o diabo fizeram as coisas. Você que, aliás, nossa Deus, eu já ia falar. Quem traz mensagem do diabo, sei não, mas normalmente é mensageiro dele, né? Mas enfim, eu acho que quem traz mensagem de Deus é de Deus. O mensageiro está a serviço de alguém. Mas enfim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou, Deus é por você. Tem uma pergunta aqui, quem será contra nós? Aí te dá um parâmetro de mensuração para você avaliar. Olha aqui, ó, avaliação. Como é que eu vou avaliar o quanto Deus é por mim? Não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas como é que é? Qual que é o nível do compromisso, da aliança, da dedicação, da disposição de Deus em ser por mim? Vamos lá. Qual é a disposição de Deus em ser por mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, esta é a disposição de Deus. Antes, por todos nós o entregou. Aí vem uma pergunta, agora respondendo a outra pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bem, como é que eu posso saber o quanto Ele é por mim? Então a Bíblia está dizendo, Ele é por você, e a prova maior do amor dEle por você, é que Ele deu o Filho dEle. Ele levou o Filho dEle à morte, à cruz, à dor, ao sofrimento, à vergonha, ao desprezo, para conquistar você, para comprar você, para ser dono da sua vida, para ser o seu rei. Como? Aí uma pergunta, se Ele entregou o seu próprio Filho, porventura, como? De que forma? Não nos dará, olha a palavrinha maravilhosa aí, graciosamente, de graça, com Ele, todas as coisas. O que você precisa? Precisa, necessita, não o que você quer. Olha a diferença, viu, gente? Não é o que eu quero, é o que eu necessito. Deus não tem nenhuma responsabilidade, que eu não vou nem usar a palavra obrigação, porque Deus não é obrigado a nada, nenhuma responsabilidade em dar o que nós queremos. Ele supre todas as nossas necessidades. Guarde isso. Ele supre. Se Ele não poupou o seu próprio Filho, Ele não vai oferecer a você e a mim todas as coisas e o melhor de tudo aquilo que Ele tem, uma vez que Ele é Pai? Quem tentará acusação contra os eleitos, os escolhidos, os chamados de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meu irmão, imagina você, Jesus assentado à destra de Deus Pai, você e eu não sabemos como orar, o Espírito Santo chega lá, clama com gemidos inexprimíveis, Deus olha o Espírito Santo, entende tudo aquilo que o Espírito está intercedendo por nós e libera para que Jesus agora derrame sobre nós toda a sua glória, bênção e provisão dos céus. Viva numa outra dimensão, suba um degrauzinho hoje na sexta-feira, aproveita que é 1º de outubro, né? Sexta-feira, não deixe para fazer dieta a partir de segunda, não deixe para crescer a partir de domingo, não. Cresce hoje, sobe hoje esse nível na sua vida. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Essas coisas referentes, obviamente, muito mais contextual naquela época, mas que hoje também você passa por tribulação, por angústia, por perseguição, quantas vezes? Fome é raro, mas muitas pessoas passam. Nudez, perigo, espada, morte, enfim, depende da circunstância do governo do país, mas
Como está escrito, independente de qualquer coisa, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Versículo 37. Em todas estas coisas, todas essas que ele acabou de citar na carta que ele escreve aos irmãos que estão em Roma, em todas estas coisas, em tudo isso que ele acaba de escrever assim, ele diz, nós somos mais do que vencedores. Em todas estas coisas nós somos mais, nós não somos só vencedores, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque o que nos torna vencedores é simplesmente a vitória, mas o que nos torna mais do que vencedores é saber que a nossa vitória está em que a vontade dele, o plano dele, o propósito dele está se cumprindo em nossa vida. Quando você vence uma luta, uma batalha, uma tribulação, uma situação de guerra espiritual, você vive tudo isso de perseguição, quando você é livre da tentação, você é um vencedor. Mas quando você sabe que você experimentou o propósito, a vontade soberana de Deus, você é mais do que vencedor. Porque eu estou bem certo, diz o apóstolo Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Não existe cristão desviado. Existe um cristão desviado da verdade. Se alguém se desviar da verdade, mas o cristão que experimentou a graça regeneradora de Deus, ele morre, mas ele não cede ao pecado. Ele morre, ele pode até vir a perder a sua vida, mas ele não vai dar lugar ao diabo, ele não vai ceder ao pecado, porque ainda, diz a palavra de Deus em Hebreus, não resististes ao pecado, levados até o sangue. É isto que a Bíblia diz. Meu irmão, com o pecado não se brinca, com o pecado não se negocia, porque o pecado mata. Você e eu temos sido chamados para viver uma vida de santidade, justiça e pureza diante dele todos os dias da nossa vida, para que em Cristo Jesus nós possamos viver para a glória dele. E nada, eu continuo crendo na Bíblia, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Esta tem sido a minha oração. E Pai amoroso, Pai celestial, se alguma coisa, se alguma limitação, se alguma tentação, se qualquer coisa pode me levar a ser separado de Ti, leva-me para Ti. Porque eu prefiro estar na glória contigo, no paraíso contigo, do que envergonhando o Teu nome. A gente não brinca de cristão, viu, pessoal? Cristianismo não é brincadeira. As pessoas confundem o amor, a graça, a misericórdia, a bondade, a compaixão de Deus, mas se esquecem de que Ele é um Deus justo. Se esquecem do valor do sacrifício de Jesus. Não pise o sangue de Jesus. Não pise o sangue de Jesus. Não negue a Jesus. Cuidado com o que você está fazendo com a sua vida, como você está respondendo a esta salvação. Por isso que Hebreus diz, devemos nos atentar de forma mais diligente para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Às vezes você ainda não nasceu de novo. Você tem ouvido a verdade, você gosta do evangelho, você está na igreja, foi batizado, às vezes você é pastor, você é diácono, você é presbítero, você é líder de célula, você é músico, você é cantor, você pode ser o que você quiser. Seu título, sua função, seu serviço, seu ministério nunca vão te levar ao reino de Deus. Disse Jesus, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. O que nos conduz ao reino não são os nossos títulos, não é a nossa teologia, não é a nossa doutrina, não são os nossos feitos, não são os nossos prédios, não é o que nós fazemos, o que nós doamos, muito menos se nos tornarmos ou se pensarmos que por nos tornarmos mártires e entregarmos a nossa vida por uma causa, ainda que esta causa seja o evangelho. Cuidado, meu irmão, cuidado. A palavra de Deus é clara, claríssima. Se alguém não nascer de novo,
não pode herdar o reino de Deus. Experimente a graça de Deus, o amor dele, a paz dele, a alegria dele, a salvação dele. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Confia nele e descansa, que o mais, ele, o nosso Pai Celestial, ele vai fazer, ele vai operar o milagre, ele vai trazer para a sua vida o selo do Espírito Santo e selado pelo Espírito Santo. Nada irá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde, te livre de todo mal, que Deus faça com que a palavra dele na sua vida possa frutificar e te levar em todo o tempo a viver para a glória dele.